Bem-vindos a mais um Pretzel Show, Programa quinzenal do Pretzel. Bem-vindos a mais um Pretzel Show, o programa quinzenal do Pretzel. Essa semana a gente tem um novo integrante sendo apresentado, Jean Tamanini, DJ. E eu, Anderson, como sempre. Essa semana a gente vai falar sobre dois filmes. Enemy, que é O Homem Duplicado, baseado no livro do José Saramago, e Neighbors, Vizinhos, ou o título em inglês também que é Bad Neighbors. New neighbors. Is that a fraternity? Look at that guy. Looks like something a gay guy designed in a laboratory. A gente vai começar pelo Vizinhos, ou Neighbors, que conta a história de um casal de meia idade que tem uma filhinha super fofa e eles se mudam para essa comunidade, para esse bairro, né? Super bom, assim, eles acham que vai ser mil maravilhas. Só que daí, num belo dia, o Zac Efron e o Dave Franco se mudam pra casa ao lado e eles têm uma puta fraternidade, assim, rola tipo uma festa. Altas festas. Altas festas. Badalação. Explica a fraternidade. No começo eles tentam lidar de uma forma amigável, assim, com esse barulho todo que atrapalha a filha deles. Mas depois de um tempo eles percebem que não vai dar certo. Só que a pilha é que eles têm essa meia-idade, eles não querem aceitar muito que eles estão velhos comparado aos vizinhos, assim. Então eles tentam se pagar de legal e descolado, e eles chegam na festa oferecendo maconha pros caras e tal. Do outro lado tem os caras super novos, assim, que eles também não querem aceitar que, tipo, eles estão no final da facu e logo eles vão estar no papel do vizinho, assim, não querendo barulho. Todo filme do Seth Rogen parece que ele começa com ele fumando maconha, que é tipo um sinal de que se tu fuma maconha, fuma um agora e tu vai curtir bem mais o filme. Mas é bem o que tu falou, eles lidam como se fosse um problema dos outros, né, de lidar com os vizinhos, mas na verdade é um problema de lidar com a própria vida deles, né? Sim. Mas eu acho legal que o filme tem um monte de referências legais, como referência de Game of Thrones e Breaking Bad e outras coisas legais. Robert De Niro. We're throwing a Robert De Niro party. You called the cops, you violated the circle of trust, fucker. Who are you? I'm Sam Jackson from Jackie Brown. That's actually Al Pacino. The path of the righteous man. That's the wrong Sam Jackson speech. Fuck you, Sam Jackson. Tem umas piadas assim, umas tiradas que são meio forçadas, tipo, na hora que a mulher tenta amamentar e não consegue. Tem outras coisas que também não são muito do nosso contexto, né? Que nem esse negócio da fraternidade e os processos de aceitação deles e de os jogos que eles inventam, e tem todas as lendas. E aparentemente nos Estados Unidos todas as fraternidades dizem que eles inventaram os drinking games e coisa do tipo. Que a gente não tá no nosso contexto, mas deu pra sacar, assim. E tirando isso, tem muitas piadas legais no filme e eu ri bastante, cara. O grande destaque em questão de atuação desse filme é a Rose Byrne, que, tu olha pra ela, tu nunca vai achar que ela faz tanta piada de uma forma tão natural, assim. Ela é a esposa do casal. Do Seth Rogen. E, tipo, é o segundo filme que ela manda muito bem, assim, Madrinha de Casamento, ela mandou muito bem. Apesar de que ela tinha um papel bem secundário lá, né? Sim. É muito legal a dinâmica entre os personagens, principalmente do Seth Rogen com o Zac Efron também. Tipo, eles parecem bros a uma cara já. Inclusive tem umas piadas ali que dá pra ver que foi improvisado e não do roteiro. Sim, tipo, spoiler, a do Batman lá. Dá pra ver que foi no improviso. Foi aí bem massa. Ficou massa pra caralho. Ew! So immature! E o Dave Franco também, porra, ele manda bem pra caralho. Eu acho que ele tem sempre a mesma cara, assim, em qualquer filme que ele faz e não atua muito, sabe? Mas combinou com esse filme, então não sei se... Tem uma participação muito massa nesse filme, que é esqueci o nome do ator, mas ele fez aquele clipe do The Killers, With Me, do Tim Burton, e tu vê que ele cresceu tanto em tamanho quanto em atuação, assim, o bicho manda bem. E qual nota você dá pra esse filme? Acho que 2,5. Eu dou 4 prédios pra esse filme, porque tem poucas coisas que eu não gostei nele e foi genuinamente divertido. I have a darkness inside of me and you will see it! You don't go to the movies, do you? Enemy, título em português é O Homem Duplicado,
que é o mesmo nome do filme, do livro do José Saramago. De 2002. Que o filme foi dirigido por Villeneuve, que eu não lembro o primeiro nome, que é um diretor canadense, que é o mesmo de Incêndios e Os Suspeitos. Suspeitos, que é o Mais filme um outro com... filme também. Os Suspeitos, que é o filme com o Gyllenhaal também, e o Hugh Jackman, que o Urso gosta bastante. Esse filme é muito foda. Tu gosta bastante também? Eu gosto. Esse filme é baseado numa obra, como eu falei antes, do José Saramago, que trata de um homem duplicado, que o título já em inglês trata de diferenciar um pouco, né? Tanto que a história acaba sendo Ele bem tenta não diferente. entregar tanto o contexto do filme, assim. Isso. No filme, o personagem principal, que é um professor, ele encontra um duplicado dele, que é um ator de Hollywood, e eles começam a lidar com isso. O filme, ele é, por si só, ele é muito bonito, assim. Todas as cenas são em tom de amarelo. É muito amarelado o filme. É, bem amarelado, assim. E eu acho assim, ó, a pessoa que vai ver esse filme, ela tem que ver com a cabeça bem aberta, assim. Não pode chegar achando que é um filme simples ou comercial. Apesar de que, no começo, é assim que ele se vende, assim. Ele é um filme bem traiçoeiro, assim. Tu começa a ver ele e tu acha, um suspense... Pô, daqui a pouco vai ter uma trama aí que vai se desenrolar, tudo bem. Mas as coisas vão acontecendo e tu cada vez se vê mais perplexo, assim, porque a nossa tendência natural lógica é tentar achar uma coerência entre os fatos para justificar, né? Pô, um cara duplicado, será que eles são gêmeos? Será que, né? E daí tu parte com várias teorias possíveis, assim, só que nenhuma delas bate. E cada vez que uma teoria não dá certo, tu fica mais vidrado no filme, assim, é um grande mérito do filme. Só com relação ao que tu falou sobre o filme ser bem amarelado, eu acho que isso é bem pra dar um tom de monótono e de claustrofóbico. Sim. E de agonizante, assim. Sim, ele tem uns takes que ele pega e filma o teto e as paredes bem de perto, tu se sente meio, agoniado, assim, não tem espaço, assim, sabe? Isso. É um filme escuro, assim. E o diretor trabalha com várias cenas que fazem analogias com o tema principal, assim. Porque apesar de eles serem homens idênticos fisicamente, eles têm contextos muito diferentes, assim. Por exemplo, spoiler, né? O ator de cinema mora num prédio super sofisticado, assim, que reflete bem o estilo de vida dele. Já o professor de história mora num condomínio todo cinzento, quadrado, assim. E além disso também o diretor ele busca fazer, ele solta umas pitadas, assim, sabe, de que o filme não vai fazer sentido em momento nenhum. Por exemplo, o professor de história no começo do filme falando, não, porque o caos é uma ordem que ainda não encontraram um padrão, algo assim ele fala. Isso, e que todos os eventos acontecem em duplicidade, primeiro sendo... Uma frase do Marx, né? Isso, primeiro sendo... Que primeiro ele acontece em tragédia e a segunda vez ele se repete em uma farsa, assim. E esse filme, ele te causa um estranhamento bizarro, assim, tu acaba o filme, tu fica, mas tu fica digerindo ele dias, assim, sabe? Tu quer achar uma lógica, só que é impossível, assim. Só pra comparar um pouco com o livro também, o que tu falou no começo de assistir o filme com a cabeça aberta é muito importante para ver esse filme, porque se tu já leu o livro e vai querendo ver uma adaptação do livro, vai se decepcionar bastante, porque ele tem muitas diferenças com relação ao livro. Por exemplo, na história do Saramago não tem nada de sobrenatural na história inteira. O cara realmente encontra um duplicado dele e depois de algum tempo ele percebe que é impossível eles serem gêmeos ou clones ou qualquer coisa do tipo, porque coisas que aconteceram durante a vida do cara estão presentes no corpo do outro, como cicatrizes e pintas e até a barba, corte de cabelo, tudo na mesma época aconteceu. E no filme, não com relação ao duplicado, mas o que vai acontecendo em seguida de algumas coisas sobrenaturais que fazem tu ficar com dúvidas sobre se eles são mesmo duplicados ou o que está acontecendo por trás. A participação da mãe do professor de história no filme te dá uma pontada, assim, de sentido, assim, né? Parece que tu começa a suspeitar de que um deles é, na verdade, o único. A mãe, em determinado momento da história, do professor de história, ela solta assim, para de tentar ser um ator de terceira. E você tem uma profissão de respeito. Você tem uma profissão de respeito. E o ator de cinema, e o outro, o duplicado, é um ator de cinema. Então tu fica pensando, mas será que o professor de história não é um ator de cinema no passado?
E se eles estão interagindo na mesma dimensão, digamos, será que eles não estão tipo, presos na mesma dimensão, assim, um sendo o eu do passado e o outro sendo o eu do futuro? É uma pira, assim. E até também... porque tipo, mostra o professor de história transando com a namorada dele e depois o ator de cinema com a mulher grávida, assim. Isso, e também quando a namorada do professor de história fala, você tá encontrando ela de novo, né? Você tá me traindo de novo. Sim. Aliás, a esposa do cara fala isso pra ele. Sim. Então, tudo... E ele já dá pra entender que ele já teve problema de infidelidade antes, então tudo vai levando a isso. A parte mais difícil de entender, digamos, do filme é a história da aranha. Sim, que acho que é bom a gente explicar aqui, né? Se a gente tiver uma teoria pra isso. E pelo que eu li e percebi, essa aranha, ela simboliza a mulher no filme. Porque a mulher, ela constrói uma teia e prende a vida do cara. Uma trama. Isso. Então... E os dois se sentem presos em seus respectivos relacionamentos, assim. Sendo que a libertação dele seria como ator, né? Exatamente. Ter uma vida melhor e... Sim. E assim, ó, apesar de toda essa parada surreal que rola no filme, o grande tema, na verdade, é a questão humana, assim. E isso o Villeneuve, ele sempre procura nos filmes dele. Nos anteriores, na verdade, era um conflito entre várias pessoas. Nesse é um conflito da pessoa com ela mesma, assim, sabe? Mesmo, sim. Sim. E assim, tu vê que o ser humano, apesar de todo o estranhamento que ele pode ter numa situação, ele se comporta sempre de uma maneira muito igual, assim. O cara encontra um cara que é duplicado, completamente idêntico a ele, e tipo, uma das primeiras coisas que ele pensa é em pegar a mulher do outro, assim. Sim. É uma coisa tipo, vulgar, assim. Em eliminar o cara e como pegar e tirar proveito disso antes. Assim. E tu vê que apesar de bizarro ele ter essa tendência, seria completamente natural, né? Uhum. Porque se trata de um ser humano, assim. Sim. Eu só acho que no filme eles apequenaram um pouco o tema, sabe? Por mais que ele trata de uma forma interessante de estudo, eu acho que é muito mais interessante tu, como no livro, lidar com tu ter um duplicado teu e como tu vai lidar com isso no dia a dia e como é que é ter uma pessoa exatamente igual a ti que pode se passar por ti, que não é só parecida contigo igual fisicamente. E no filme ele diminuiu isso para ser um conflito pessoal dentro da mente do cara, sabe? É que assim, o diretor ele passa por vários temas, vários conflitos, só que o filme ele tenta ser inteligente demais para tocar neles diretamente, sabe? Acho que ele tenta ser inteligente demais pro próprio bem deles. Exatamente. O auge do filme mesmo, a coisa que vende o filme é a atuação do Jake Gyllenhaal, que tá sensacional, assim, o cara interpreta dois personagens completamente diferentes, com uma desenvoltura que eu acho que ele nunca teve antes, assim, acho que ele tá numa crescente ultimamente. E nesse filme, eu acho que se não fosse ele, não seria grande coisa. Uma coisa interessante também é a trilha sonora, que apesar de que ela quase não existe, mas ela coopera para esse tom bem agoniante do filme. É um filme com poucos diálogos, poucos cenários, poucos personagens, só que tu fica preso do começo ao fim. E o final te dá um soco na cara, assim, vale a pena ver. What's wrong? You're crazy. I'm crazy! Notas. Quer falar primeiro? 3 pretzels e meio, acho que é um ótimo filme, achei. Eu gosto desse tipo de filme, pelo menos, né? Tem o teu seal of approval, então? Nessa eu vou concordar com o Jean, que apesar de alguns defeitos, é um filme bem interessante e, por favor, se for assistir o filme, vai com a cabeça bem limpa e num dia que tá inspirado para ver um filme e pensar depois. Já tem o pretzel seal of approval? Seal of approval. Até o próximo pretzel, se tu gostou, dá um like, compartilha o vídeo, ajuda bastante a gente. E daqui a pouco tem mais um vídeo com 2 filmes e 2 pessoas comentando. Fica com a gente. E se liga que durante a semana vai ter os mini pretzels. Shorts. Curtas. Mini pretzels, né? Shorts, curtas, mini pretzels. Somos pró-amamentação. Eu também. Nossa, esses dentes aí, cara. Tão bonito, cara. Tão sério, bicho. Falou.